bom dia, muito boa tarde, boa noite a quem está a assistir a esta aula de noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do vosso curso de Matemática da 6ª classe. Eu sou o professor Miguel Batista. Hoje vamos falar de ampliação e simplificação de fração. Mas afinal, como ampliamos ou como simplificamos uma fração? É isso que vocês vão aprender hoje. É também, na realidade, um tema muito fácil, está a nível de qualquer estudante para compreender então esta matéria. Vamos lá ver. Para ampliar uma fração, multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo número. Para simplificar a fração, o que é que a gente faz? Para simplificar a fração, a gente não faz nada mais do que o contrário. Se para ampliar a gente multiplica, para simplificar a fração, a gente divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tá? Aqui está, vamos lá. Para ampliar uma fração, multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tá? E para simplificar uma fração, dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. Para simplificar uma fração, dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vamos lá então ver um exemplo para ampliar uma fração. Eu tenho aqui esta fração. Vamos lá. Exemplo 1. Eu tenho aqui a fração 3/4. Eu quero ampliar esta fração. Para ampliar essa fração, eu vou simplesmente multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tal como vocês já sabem, na aula sobre fração, o numerador é este número que está aqui em cima e o denominador é este que está aqui embaixo, tá? Então eu vou ampliar a fração 3/4, tá? Por 2. Vou ampliar ela por 2, tá? Eu tenho aqui, esta é a fração mãe que eu tenho e vou ampliar por 2. Então vou multiplicar aqui por 2 e vou multiplicar também aqui por 2. Para ampliar uma fração, multiplicamos o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Tá? Então aqui a fração original é esta. Vou marcar aqui. A fração original é esta. Multiplicamos pelo mesmo número e obtemos esta fração. Tá? Se eu quiser ampliar mais, continuo a multiplicar. Vezes 2, vezes 2. Tá? 6 vezes 2, 12. E 8 vezes 2, 16. Tá? Então eu ampliei esta fração, que é 3/4, para primeiro 6 por 8 e 12 por 16. A gente ampliou esta fração. Nós agora temos aqui três frações equivalentes. Nós agora temos aí 3 frações equivalentes. Na realidade, quando a gente amplia uma fração, mais de 1, 2, 3 vezes, a gente obtém frações equivalentes. Tá? Para reduzir uma fração, vamos lá. Para reduzir uma fração, para simplificar uma fração, também é a mesma coisa que reduzir. Para simplificar uma fração, dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. Depois vamos fazer uma série de exercícios, mas vamos agora simplificar uma fração. Eu tenho aqui a fração 12 inteiro e 16 avos, tá? Então eu vou simplificar esta fração. Vou simplificar essa fração, dividido aqui por 2 e aqui por 2, tá? 12 a dividir por 2, 6. 16 a dividir por 2, 8. Tá? Esta é a primeira fração que a gente obteve. E vamos continuar a simplificar. Eu vou dividir aqui 6 por 2
e vou dividir aqui. Vou dividir aqui por 2 e também vou dividir aqui 8 por 2. Vamos fazer assim, vou dividir aqui por 2 e aqui também por 2, tá? 6 por 2 vai dar igual a 3 e 8 a dividir por 2 vai dar então 4, tá? 3 inteiro e 4 avos é esta fração inicial, tá? É esta fração inicial. Eu tenho aqui a fração original, que é esta, 12 inteiros e 16 avos, e tenho aqui a fração que a gente reduziu, tá? Para ampliar uma fração, a gente multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número, e para simplificar uma fração, a gente divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vamos ver então agora um conjunto de exercícios sobre frações para vocês aprenderem e entrarem por dentro desta lição. Eu sou o professor Miguel Simão Batista, mais conhecido por Bacuri. Este é o vosso curso, o maior curso de matemática da 6ª classe.